Olá, pessoal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Fico feliz que você esteja aqui em mais um programa conosco. A gente vai falar hoje da lição 7. Aproveita que a gente está começando agora para curtir, compartilhar o nosso programa de hoje, que está muito bom. Se você acompanhou e leu aí na sua casa essa semana, você viu o que a lição 7 estava se tratando. Mas, antes da gente dar entrada de fato à lição, quero aqui apresentar o meu colega do meu lado, que é o Jonas, é o menino do som. Também é um educador físico. Você que precisa ou gostaria de algum personal para te orientar de algumas outras coisas, pode estar entrando em contato com ele após ao sábado, claramente, depois do Porto Sol. E ele também faz parte do Ministério Jovem deste ano, lá da Igreja do Bom Jesus, está fazendo um trabalho muito bom. Já desejar os parabéns para o menino aqui e passar a palavra para o garoto. Vamos lá, queria apresentar aqui também o Wellington, né? Meu colega aqui, diretor de sonoplastia lá do Paulo Prata. Também estava envolvido aí no Ministério Jovem desse ano. Estamos aí fazendo um trabalho grandioso para Deus aí, grandes coisas estamos fazendo. Vamos para alguns acampamentos aí. Convenção Jovem chegando, estou na expectativa. E vai ser lindo pelo que está demonstrando lá, então a gente está na expectativa, só não pode esquecer a mala, né? E, claro, aqui apresentar os nossos convidados. Primeiro a Charlene, já é a figurinha carimbada daqui, já é a terceira, quarta vez que ela vem aqui. Fico feliz com a presença dela, é a diretora do Ministério Jovem, lá da Igreja do Bom Jesus, professora dos jovens também, da nossa lição dos jovens ali. Também queria apresentar aqui o Jean, que ele é diretor do Sonoplastia, aqui só tem sonoplasta, é só cara bom, que passa raiva todos sabem, mas é isso aí, tá tudo certo. Mas o Jean também faz parte ali do Ministério Jovem, também está naquela parte do cartão de líder também que nós estamos fazendo aí. Vai para a Convenção Jovem com a gente. E fiquem ligados que nós vamos estar postando algumas coisas aí. E queria agradecer a presença dos dois. Queria que vocês dessem um oi para a galera. Vamos lá. Eu posso dar primeiro, Jean? Posso dar primeiro. Boa noite, galerinha. Para mim é sempre um prazer participar. Eu fico muito contente em poder colaborar com esse projeto. E eu tenho certeza que nada é vão. Então, você que nos acompanha, compartilha, divide, divulga, faz o que for necessário. E uma curiosidade para vocês, eu era doida para usar essa xícara. Agora eu estou usando essa xícara hoje. Parabéns, que Deus continue abençoando cada um de nós nesse projeto. Eu também quero agradecer aí o Elitinho e o Jonas por mais um convite. É um privilégio estar aí com vocês, dando a palavra de Deus, e agradecer aí, estar aí também com a Charlene mais uma vez aí. Então, bora para a lição, então. A gente que fica feliz aí quando o pessoal aceita e mostra, pelo menos gostou disso aí, que apoia também os bastidores aqui o projeto, o nosso podcast. E você aí, novamente, fazer um convite especial para você. Se você quer participar aqui do podcast, mesmo que você tenha vergonha, venha. É uma experiência diferente, não é igual ali na igreja, que a gente tenta colocar de um formato mais dinâmico, mais divertido, para todo mundo se sentir bem e conseguir falar do mais importante, que é da palavra e da lição. Então, deixa aí nos comentários, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram também, falando que você quer participar, como a gente te explica como que faz, e assim a gente já bota o seu nome na agenda. E eu queria acho que é a Charlene que faz a nossa oração inicial para a gente já começar a nossa lição. Oremos então. Criador dos céus, da terra, te louvamos, ó Pai amado, porque o Senhor tem nos mantido em pé, tem nos dado vida, nos concedido sabedoria mediante a tantas coisas nesse mundo. Vamos fazer uma lição aqui, Pai, poderosa, falando sobre perseverança.
E nesse momento nós pedimos ao Senhor que nos use através do Teu Santo Espírito, para que possamos juntos aqui compartilharmos experiências, mas também para as pessoas que estão nos ouvindo, também receba o toque do Teu Santo Espírito. E nesse momento tão especial, Senhor, passamos por um momento de dor também. E nesse momento colocamos a família da Adriana em Tuas mãos, toda ela, que o Senhor possa confortar nesse momento difícil e que a esperança, a perseverança se mantenham vivos na vida de cada um deles e da gente também. Já te agradecemos por tudo que tem feito e fará em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, aqui a nossa lição 7, ela vem com o título, texto base, que foi lá de Jó. Jó, de forma geral, o livro de Jó de forma geral, com o título Perseverança no Sofrimento. Aqui a gente tem 3 tirinhas, que são estas aqui. Você aí de casa pode estar vendo. Ou se você não tem a sua lição, pode estar também procurando uma igreja adventista próxima a você, e ali conversando com os líderes da igreja, que eles vão te orientar da melhor forma de como você pode ter a sua lição também. Aqui a nossa primeira tirinha, a gente tem um pastor ali de ovelhas. A outra tirinha, a gente tem ali um jantar todo glamouroso, cheio de comida em família. E na última tirinha, a gente tem o mesmo pastor, né, com o pensamento, assim, a fala: ainda que ele me mate, nele esperarei. Então aqui a gente tem, simbolizando, né, já com o título, o texto-chave, né, da lição, as tirinhas, elas simbolizam já o Jó, que é a história de Jó sobre essa lição. Então, essa aqui é a nossa explicação rápida da tirinha. Se os convidados tiverem alguma coisa para falar da tirinha, o que eles acharam ali, de bate-pronto, o que iria falar a lição. Eu achei interessante, as figuras foram muito claras aqui, né? Sim. Muito clara, dá assim um resumão do que foi a vida de Jó. Jó teve fartura, perdeu. Jó teve uma família imensa, feliz, perdeu. E mesmo em meio à dor e a sofrimento, Jó fala: ainda que me mate, eu esperarei. Então, que fé é essa? Né? Eu acredito que é a fé que Deus quer que todos nós tenhamos nesse mundo tão cruel, nesse mundo tão sofrido, aonde a injustiça vai, de alguma forma, prevalecer. E a gente vai precisar realmente se apegar a esse Deus que cuida dos seus. E a gente vai ver no finalzinho da lição qual foi aí a vitória de Jó. Né? É isso aí, igual na outra. Na outra era na quinta-feira. Deixa eu não vou passar, tá? Eu não vou passar. Deixa pra quinta. Não, foi essa parte mesmo que o Charlene leu que eu gostei mesmo. Ainda que ele me mate, nele esperarei. A confiança que ele tinha em Deus era extraordinária. Eu falo assim, nossa fé, às vezes, a minha, como é que chega perto de Jó? Mas a Bíblia está aí para a gente se fortalecer a cada dia, né? Isso que é importante. Isso aí. Você tem alguma coisa para falar? Então Vambora. já vamos para domingo aqui. O colega do Vamos lá. Contra um inimigo derrotado. A lição de domingo tem um contexto histórico primeiro, para depois a gente entrar na parte bíblica, né? E o contexto histórico conta, né, sobre a questão da guerra, né, Segunda Guerra Mundial, que ali as tropas alemãs, elas foram, como é que fala? Não, elas se renderam, né? Elas se renderam ali dia 8 de maio de 1945, né? E ali eles tinham dado como final da Segunda Guerra Mundial ali na Europa. Só que tinha chamamos de resquícios, vamos colocar assim, de algumas forças ali alemãs que queriam resistir, que foi a questão da guerra que eles tentaram continuar ali na Tchecoslováquia no dia entre 11 e 12 de maio de 1945, na cidade ali de Selivice, uma coisa assim mais ou menos. Eles entraram, né, em guerra ali com os tchecos ali do Exército Vermelho Soviético, só que eles perderam, né? Então a Segunda Guerra Mundial terminou ainda com a derrota das forças alemãs.
E o que isso quer dizer na questão bíblica, né? Porque se nós analisarmos o grande conflito, né, cósmico, nós entendemos que Jesus venceu Satanás. Através da cruz, ele venceu. Só que isso não quer dizer que não tenha os efeitos que são a continuidade. O que são os efeitos da continuidade? São que ele sabe que ele perdeu a guerra para Deus e ele quer fazer o quê? Com que nós que seguimos a Deus soframos. Vamos demonstrar que Deus é injusto. Vamos mostrar que Deus ele é tirano, que ele quer a morte de todo mundo. Que por mais que você o siga, ele vai deixar você ficar doente. Ele vai fazer com que você tenha alguma perda inesperada. Então, o contexto da parte bíblica é essa. Jesus ganhou na cruz, só que Satanás ainda sabe que perdeu, falou, vou levar um monte de gente comigo. E ele não está preocupado se quem seja, ele quer só destruir. Então, quanto mais ele conseguir, quanto mais ele trouxer para ele pessoas, menos ele sofre, né? Em contexto assim. Então, ele tem mais gente para sofrer junto com ele. Então, eu queria deixar aqui, claro que nós vamos, no decorrer da semana, nós vamos responder essas perguntas. Então, fique ligado nessas perguntas. Por que Deus permite a dor? Como devemos lidar com isso e de que forma compreender a metanarrativa do grande conflito nos ajuda a lidar com o sofrimento. E aí, no decorrer da semana, nós iremos responder essas perguntas. Fique ligado aí. E é isso aí sobre domingo. Eu posso fazer um comentário do domingo? Claro, fica à vontade. O interessante é que quando a gente compara essa guerra aqui, né, com a guerra também que tivemos na parte ali da cruz, é uma coisa interessante que Satanás, quando também viu Jesus se entregando na cruz, falou, pronto, venci a guerra aqui. Consegui matar ele, agora os que seguiam ele também estão sem esperança, vencemos o negócio. E aí, no terceiro dia, Cristo ressuscita. E aí ele fala, poxa, não foi bom a minha ideia. Deu ruim de novo, hein? Deu ruim, eu realmente estou derrotado. Mas o que acontece? Ele não desiste, né? Ele quer realmente um grupo grande. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque, na verdade, as pessoas hoje têm buscado algo para se satisfazer. As pessoas querem que Deus o aceite como elas estão, né? E Deus pede mudança, transformação. Então, o domingo eu achei interessante por isso. Quando ele viu Cristo na cruz, ele falou, ponto, venci a guerra agora. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele falou assim, poxa, deu ruim. Agora eu vou levar quem eu puder, né? Charlene, você vê, eu só ia comentar uma partinha também de domingo, que depois que Satanás ele percebe que a luta dele estava perdida, o maior, o que ele mais desejava, ele não tinha mais nada para fazer, é deixar Cristo com dor, que é trazer a gente para ele. Deixa Deus, de alguma forma, magoado, vamos dizer assim, entendeu? Então, seria um jeito de machucar, se vingar, machucar, né? De machucar a Deus, exatamente. Bom, aqui eu não tenho mais nada para falar, porque o povo falou tudo, mas, como o Jonas fez as duas perguntas, eu acho que o mais lógico é a gente dar sequência para responder essas duas perguntas. Um pouquinho dessas duas perguntas já vai ser respondida ali na parte de domingo. Eu queria que o Jean abrilhantasse a nossa resposta aqui. Você está com o mesmo script? Então o script é eu, né? É a Charlene. É tu? É a Charlene. É a Charlene. Segunda? Terça. Então é isso aí. Vamos, segunda-feira é eu. É isso. Não tem problema, Jean. Não tem Charlene, problema. segunda, terça, Jean. Exatamente. Vamos para a isso. segunda aqui. Olha, na segunda-feira, eu consegui resumir a lição de segunda-feira em duas palavrinhas. Eu consegui resumir entre fé e confiança, porque fala assim, regras de envolvimento. Quando a gente pensa em relacionamento, eu preciso ter nessa relação uma cumplicidade, um respeito, uma confiança, uma amizade. E a nossa relação com Cristo não é diferente. Se eu não tenho isso durante toda a minha vida, durante todo o meu dia a dia, isso vai se perder no meio do caminho. Então, quando eu vi aqui a lição de
de segunda-feira que fala sobre assim a tragédia as tragédias que Jó passou, e eu fiquei me matutando. Já pensou a gente ficar, eu estou numa mesa e 10 minutos eu recebo, olha, você perdeu sua fazenda inteira, tá? Pegou fogo. Aí você fala, não, a fazenda tudo bem, massa, tá ok a fazenda. Passa 5 minutos, volta a pessoa fala, agora mataram seus filhos. Olha, levou tudo. Um vento veio, derrubou, matou seus filhos todos ali. A gente está vendo agora essa tragédia que está acontecendo aí em nosso mundo, em nosso Brasil, né? Olha quantas pessoas estão sendo mobilizadas a ajudar esse povo, e olha quantas mortes estão acontecendo e quantas pessoas estão desaparecidas. E eu fico pensando na história de Jó. Jó em nada murmurou. Sabe por quê? Jó tinha relacionamento constante com o Senhor. Então, a partir de segunda-feira, eu realmente vi que a gente precisa confiar e ter fé, porque as promessas de Deus, o que Deus tem para a gente é sempre melhor. Deus não merece ser reivindicado. Deus não tem que ser argumentado por nós. A gente precisa bater um papo com Ele. Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai, mas ainda assim aceitar tudo que Deus tem para nós. Então, assim, a lição de terça-feira, eu falei, meu Deus. Segunda, Jean. A segunda-feira... isso é culpa dele, tá? É culpa dele que me jogou na terça, tá? Então, na segunda-feira... Então, fala assim, ó, se as pessoas seguem a Deus, ele tem certos direitos de reivindicações sobre elas. Caso contrário, Satanás fará valer suas reivindicações. Então, olha que poderoso isso. Então, se eu me relaciono com Deus, Deus tem direito de reivindicar coisas a mim. Se eu sou livre e desimpedida, quem faz isso é Satanás. Então, é muito melhor nós estarmos na mão do nosso Pai que cuida, que zela de cada um de nós, que sabe o nosso 1 minuto, 5 minutos, 10 anos, do que a gente ficar aí à mercê de uma incerteza, né? À mercê de uma não esperança, ou à mercê de coisas, que é o que a gente tem visto muito. As pessoas hoje têm ido muito atrás de coisas, de bens materiais, e muitos têm se perdido por causa disso. E a gente precisa ficar muito atento, porque é bem melhor estarmos na mão desse Deus, mantermos esse relacionamento, para que quando chegar uma hora ruim, né? Como nós tivemos essa perda essa semana, a gente possa realmente ficar firme nas mãos e nas promessas do Senhor. Você vê, Charlene, nada melhor do que o nosso Criador, né? Aquele que nos proporcionou a vida, de Ele guiar a nossa vida, né? Seja, muitas das vezes, escolhas, talvez, que a gente não entenda, mas a gente sabe que a lição vem mostrar que, às vezes, tem um plano maior que a gente não conhece, né? Que a gente não sabe. Aqui fala que nós somos limitados, né? A parte dessa-feira, olha, Charlene, você é limitada, tá? Você vê aqui o papel, a caneta, mas isso é limitado. Deus tem o além. Deus vê o além da vida da gente. E isso é muito, de parte, aliviante, alivia a gente, saber que a gente não está desamparado. E aí, quando a gente vê o que a mulher de Jó diz para Jó, a gente vai encontrar muitos que falam que abandona esse Deus e morre. Né? E a gente precisa estar com nossa fé firmada. Só que eu não consigo isso de um dia para a noite. Isso é relacionamento. Isso é prova, isso é subordinação, isso é submissão. E isso sou eu que tenho que fazer a escolha todos os dias. E era isso que Jó fazia todos os dias. Então, quando vê as tragédias acima de Jó, já falou, ainda que ele me mate, e eu esperarei nele. Aqui acho que uma coisa interessante que a gente pode tirar também em paralelo ao mundo de hoje, de Satanás, ele fez um questionamento com Deus, ele fez uma aposta, ele vai cair. Mas ele não caiu até agora porque você está cuidando do corpo dele. Você está cuidando dele, assim, assado. Mas tira o cuidado que você tem com ele. Para eu te provar de que ele vai cair. Então, isso, a gente fazendo um paralelo de hoje, a gente às vezes deixa essa aposta também continuar. Deus até entende. Tá tudo bem, Satanás não vai olhar para mim. Né? Então a gente fica nesse, será? Né? Será que Deus olha para mim? A gente viu lições passadas, né, de que Cristo morreria se só tu acreditasse nele. Exatamente. Só você, do mundo inteiro, de todas as gerações, ele morreria só por você. Então o ser humano, ele tem essa limitação.
de que ele não consegue acreditar de que existe um Deus, de que ele morreu por você. Mais aqui pra frente a gente vai ver de que não é porque ele permitiu de que Satanás habitasse aqui, de que ele te abandonou. E eu cheguei a pensar, Elitinho, se Jó era uma pessoa real. Falei, será que Jó é uma pessoa real? Foi uma pessoa real? Porque passar pelo que Jó passou e ser tratado dentro da família que Jó amava, cuidava, zelava, o que Jó passou, eu falei, esse homem existiu? Né? Esse homem existiu, temos condições de ter Por essa um fé. ser humano passar, né? Temos capacidade de passar o que Jó passou. Então, assim, Do jeito como algo passou, que né? faz a gente a reflexão, né? Eu acho que aqui já pode pegar, se o Jean quiser, já pode até pegar o gancho de terça. Senão que você eu faz acho quarta. Porque eu acho que já é muito do que a gente já está comentando aqui agora. Então, pode Então, mandar a beleza. bala aí. Ó, vou pegar então só um trechinho de quarta, aí se vocês quiserem comentar, fica à vontade também. Não, ó, eu fiquei impressionado. Na terça-feira foi interessante, porque ele dá a oportunidade de você colocar seu nome, né? Tá lá o título, reparou meu servo, o seu nome. E quando a gente vê na introdução da lição, ela vem falar assim, quando você pega a história de Jó, desde o começo, em Jó 1, fala assim, ó, Deus, quando Satanás vem com esse argumento, né, de querer ter uma vantagem sobre Deus, ele fala assim, você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus que desvia do mal. Gente, pensa alguém, Deus elogiando alguém, dando crédito àquela pessoa. A pessoa tem que ter, tipo assim, Muita moral. tem que ter muita moral. Tem que ter muita moral com Jesus, com Deus. Tem que ter muita moral. Porque eu fiquei imaginando ali, Satanás ousado, né? Foi bater um papo com Jesus. E abusado. Abusado. Falou, vai lá, toca nele agora. Entrou falou, "Pera aí, na isso aí." reunião, né? Entrou na reunião ali, de supetão, falou assim, eu tô aqui porque eu sou o dono da ousado. terra, e é isso aí, você tem que me aceitar aqui. Você vê, e ainda continua, né? Deus ele vem elogiar Jó de características tão incríveis, íntegro, aquela pessoa que tem a sua convicção e por os seus desejos pessoal, ela não deixa a sua convicção. Uma pessoa reta que não se desvia do mal, permanece na verdade, temente a Deus, coloca Deus acima de tudo, e Ele é a sua fonte da vida, e que desvia do mal é o mais interessante, que é uma pessoa que tem o mal, mas está tentando, mas se desvia. Não chega perto, né? E você vê que, apesar de todas as perdas de Jó não duvidou do poder de Deus, que Deus estaria com ele, né? A gente percebe que a vida de Jó, a confiança de Jó não se baseava em momentos ou circunstâncias, Exato. em hipótese alguma. E a lição é trazer um pouco sobre isso, né? Que a gente não deve viver sobre os momentos nossos, sobre os momentos que a gente tá vivendo. A gente tem que colocar a nossa vida baseada em Deus exclusivamente. Exato. E outro detalhe, e baseado também nas coisas que Ele pode nos dar. Eu confesso que quando eu coloquei aqui, prepara no meu servo Charlene, eu falei, misericórdia, Jesus. Será que a Deus ia ponderar essa fichinha em mim até quantas horas? Né? No mundo, né? Então, tipo assim, a gente precisa ter uma... Por isso que eu falo, é tudo muito baseado na relação. E aí, eu achei muito interessante, quando ele fala assim, ó, o bem de Deus a gente quer receber, e o mal de Deus a gente não quer receber. E isso é muito importante, porque Deus não machuca ninguém. Né? O que nós recebemos nossas escolhas. São nossas, é a nossa vida em trajetória, em processo. Mas ele fala, o bem de Deus a gente quer receber, e o mal de Deus a gente não quer receber. Então, veja bem, então a gente precisa, relacionamento, a gente precisa ver. Eu acredito que para a gente alcançar essa fé de Jó, desse rapaz aqui, a gente precisa realmente se relacionar com o Senhor. E eu acredito que essa moldação da gente é só através dos nãos, das quedas, das perseguições. Eu acredito que é por aí. Mais uma coisa aqui, não sei se o Jean ainda vai ter alguma coisa para falar. Não, depois eu... Bom, uma coisa que eu achei interessante também, lendo aqui a parte terça, foi que Jó também ele não era... Ele
era, né, uma pessoa íntegra, reta, mas ele ainda era um ser humano. Ele tinha, ele sentia, pô. Cara, perdeu a família, perdeu o amigo, perdeu filhos, perdeu todo mundo, perdeu tudo. Ele, em algum momento, ele ia sentir. Lógico. Ele não é uma árvore. De ferro também. É, Então, alguma vez ele ia querer blasfemar contra Aham. Deus. Então ele teve ali um momento, talvez, não aqui pela forma que fala na lição e na Bíblia também, mas foi um curto momento de pensamentos, não em atitudes. Não em atitudes. A lição ela também é clara. Ele teve um momento de que ele ficou imaginando cenários hipotéticos, mas, poxa, Deus me elogia, cuidou de mim até aqui, por que ele está me deixando passar por isso? Logo eu. Então ele teve, sim, momentos ali de questionamentos com Deus, e mais para frente também a lição coloca de que a gente é saudável a gente ter questionamentos com Deus. Sim. Perguntar, mas por que Deus? Eu não estou entendendo, Senhor. O que o Senhor quer me mostrar? Que é bom, é saudável. E Deus se agrada quando a gente faz isso. Exato. Então, o que Jó não entendeu é que Deus só queria que ele estava sendo confiava plenamente em Deus, mas ele ainda tinha esses questionamentos com tudo que estava acontecendo, porque ele não tinha entendido. Não entendi. Por que logo ele estava acontecendo tudo isso de ruim e de mal com ele? Então Deus, ele quer que você seja mais transparente. Exatamente. Se você não for transparente, Exatamente. você vai cair, você vai ter os seus obstáculos ali a todo momento. Você falou algo assim, importantíssimo para mim, de modo muito particular. A gente precisa ser sincero com o Senhor. A gente precisa disso. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu comento muito com os meninos, que às vezes para não dar, desculpa aqui, né, da palavra aqui, mas às vezes para não mandar alguém para algum lugar, você vai ao joelho e ora, fala assim, eu estou com a vontade de dar um murro na cara de alguém. Então, você precisa ter, porque eu fico pensando, se a gente não recorre a quem pode nos ajudar, a gente vai cair. Você está entendendo? Então, às vezes a gente motoriza, a gente rouba, não sei, mecaniza a nossa relação com o Senhor. E a gente não pode mecanizar isso. Ele quer nos ouvir mesmo. E na hora que eu falo, pai, eu não estou com condição de perdoar, meu coração endureceu aqui, o que é que eu faço? Não estou entendendo. E aí a gente pega esse quê de Jó aqui. Jó fala assim, pai, eu dizimo, está tudo normal para mim, faço o culto de manhã, de tarde, de noite. Igreja. Faço sacrifício de tarde. Minha mulher, faço tudo aqui direitinho. Não estou entendendo o que está acontecendo. E muitas das vezes, eu fico vendo aqui, Jó foi jogado num ringue. A briga não era com ele. Deu para entender? Ele só estava no meio. Ele foi jogado no ringue. O problema não era com o Jó. Ele só foi o alvo. Tem um alvo lá grandão. Ele, exatamente. Então, e a gente, em algum momento da vida da gente, ou em alguma situação, talvez estamos passando pelo mesmo processo. E não é anormal nós conversarmos com Deus e falar, pai, não estou entendendo. Me ilumina. Me mostra. Eu sou um pouco bocó, Senhor. Eu sou um pouco lenta para entender as coisas. Me explica aqui. Desenhe. Entender. Então, essa transparência, Eulitinho, a gente precisa ter. Porque Deus não é um Deus distante. E a gente percebe isso na vida de Jó. Deus não era distante de Jó. E Jó tinha certeza disso. E a gente nota o seguinte, que quando ele percebe também que ele fala assim, pô, pai, perdão aqui, me arrependo. Desculpa aí, foi mal. Desculpa, eu pensei errado, Senhor. Deu para entender? Relação. Mas você vê, Charlene, é a sinceridade. Ele tinha sinceridade com Deus. Humildade. Sinceridade, humildade, que é o mais importante. Então, tipo assim, ele tinha um problema, ele não ficava às vezes, porque eu falo pra mim, às vezes eu tenho um problema, nossa, eu não sei como que eu resolvo. Remoendo. E aí eu fico remoendo. Em vez de eu entregar pra Deus, Senhor, eu tô com esse problema, eu tô com isso. E depois você fica aliviado. Nossa, caramba, agora... Tranquilo, Deus... Entreguei nas mãos certas. Exatamente. E às vezes falta muito, eu falo por mim,
para mim, falta às vezes entregar mais a minha vida para Deus e saber que Ele é necessário a gente ser sincero com Ele na nossa vida, né? É necessário. E eu achei só interessante mais uma parte que leva a gente a refletir mesmo sobre as características que Deus dá a Jó. E às vezes eu fico me perguntando, será que no ponto que hoje eu estou, Deus falaria: você reparou o meu servo Jean, como que ele tem sido na terra? Aí eu fico pensando, né? Será que as minhas atitudes têm refletido o amor de Deus pelo meu próximo, assim como as atitudes de Jó refletia para Deus caracterizar ele dessas formas, como alguém íntegro, reto e temente a Deus? Sim. Né? Bom, aqui a gente destrinchou mesmo terça-feira, e como o tempo voa, a gente vai dar sequência aqui para a parte de quarta-feira. Vamos lá, então. Só dando um comentário em relação à questão de Jó, que é antes dele passar pelo que ele passou, né? Todas as dificuldades, ele vinha tendo um bom relacionamento, né? E dentro do relacionamento, você tem questionamentos, todos os relacionamentos que a gente possa ter, casais, namorados, de amizade. Tem alguma hora que, por exemplo, de amigo, que você quer ir discutir com o amigo. Não vou falar aqui nada, não. Eu vou discutir com o amigo Exato. e tal, aí você vai querer discutir com ele, e aí vocês vão entrar num acordo. Só que é igual eu estava comentando com a Charlene, antes da gente iniciar o nosso podcast, que a gente pode até questionar a Deus, mas nós vai perder sempre. Nós sempre vamos estar errados, nós sempre vamos falar errado. E Deus ainda aceita nós falar com Ele. Eu acho que Deus ele é muito paciente, né? Porque senão é fácil assim, por que esse menino está perguntando isso aqui de novo? Ele sabe que está errado, ele sabe que vai dar ruim, mas ele quer isso aqui. Aí Deus vai lá e dá um tabefe na cabeça, cai de cara no chão. Aí levanta meio assustado e fala assim, opa, agora eu acho que eu achei que tá certo. É isso mesmo. Agora eu acho que eu entendi. Agora eu entendi. Falou com carinho, não deu certo. Mostrou os sinais, não deu certo. Falou, agora o negócio é bruto agora eu mesmo. vou ter que dar um tapão nele pra ver se ele acorda. Mas essa interação que eu penso da questão até entra na questão do livre-arbítrio aí, né? Que Deus ele deixou, igual o Jean comentou que ele deixou, né, essa comunhão da gente poder questioná-lo, poder discutir. Você quer discutir com alguém? Discute com Deus. Você não quer falar com Ele? Só ajoelha, fecha o olho e fica lá. Deus vai falar com você. Às vezes você não quer falar nada, igual a Charlene comentou quando a gente estava conversando ali. Às vezes você não quer falar nada, você está meio travado, meio triste, meio bravo com as coisas que estão acontecendo. Só que a gente sabe o poder que tem a oração, né? E a partir do momento que nós nos ajoelhamos aos pés de quem nos criou, e mesmo que a gente não fale nada, nós levantamos diferente do como a gente ajoelhou. Isso é, Jonas, eu costumo dizer que foi a arma mais poderosa que Cristo deixou para o ser humano. Porque você não precisa de Bíblia para isso. Você não tem um lugar específico para isso. Você não tem uma posição específica para isso. Olha que liberdade Deus deu para a gente, para falarmos com Ele. E ainda que a gente não fale, é incrível como você levanta revigorado de lá. Levanta revigorado. E a gente tem que pensar o seguinte, temos isso por conta da morte da cruz. Então, se você não assistiu a nossa lição da semana passada, que falou sobre a cruz, assista. O mesmo não vou comparar os sofrimentos, tá? Mas a mesma historicidade do sofrimento que Jesus passou, Jó passou. Claro que Jesus sofreu muito mais, porque ele sofreu muito mais mutilações no seu corpo. Mas da mesma forma, teve uma separação entre ele e o Pai. Da mesma forma, Jó sentiu essa separação, ele se sentiu abandonado, porque houve o silêncio no céu quando Jesus morreu. Houve o silêncio no céu quando Jó estava passando pelas dificuldades. Como ele sentiu como se Deus não estivesse falando com ele mais. Então, essa separação é quando a gente fica muito triste, muito acabado, mas na hora que você fala, Senhor, me salva. Ele vai lá com a sua mão
e te tira do fundo do mar, igual ele tirou Pedro quando estava afundando. Então, a exemplificação da lição de quarto, para a gente agilizar o nosso tempo, eu achei interessante essa parte aqui, ó. Será que temos uma geração capaz de louvar e adorar a Deus como fez Jó enquanto foi duramente ferido? Ao sofrer sobre o que nada compreendia, Jó submeteu-se a tudo, dizendo a si mesmo que nele confiaria. Essa é uma frase muito forte, porque um ser humano, pecador, ser comparado como íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, Pelo próprio Deus. pelo próprio Pelo próprio Deus, e você ter esse privilégio, igual nós estamos conversando com a Charlene também, porque essa lição foi muito boa, gente. Então, Foi demais. igual o Jean comentou, você imagina se falar assim, será que eu vou falar de Jonas? Ele falou dele, eu vou falar de mim. Será que Jesus ia falar assim, pode ir lá, o Jonas lá, é ele- certinho. Massa, massinha. Mas é aquela questão, né? Deus conhece tanto o ser humano que é difícil ele não saber que ele estava tão certo. Ele estava muito firme no que ele estava falando porque ele conhecia Jó. E por mais que Jó sofreu, por mais que Jó teve as suas perdas, como nós vamos ter, claro que nós podemos não chegar no sofrimento que Jó teve. Sim. Porque às vezes não é a aprovação que a gente vai ter vai ter aprovação em outras coisas. Mas nós estamos vivendo num mundo pecador. E o pecado está cada vez pior. E cada vez pior, mais atrocidades vão acontecer. Aconteceu no Rio Grande do Sul. Atrocidades. Por quê? Pecado. Nós ocasionamos isso. Nós somos os pecadores que ocasionamos isso. Nós perdemos nossos entes queridos, sofremos, mas nós temos uma esperança, que é a volta de Jesus. Então, nós temos sempre que lembrar o que? A cruz. A lição da semana passada ela foi muito enfática sobre isso. Você está achando que você está sofrendo? Lê a história Lá de na Jesus cruz. lá na cruz. E é legal, né, a gente ter esse momento de reflexão no nosso dia a dia, né? Deu um momento de sofrimento, um momento de dúvida, pensa na cruz, pensa naquilo que Cristo fez por você, pensa naquilo que Cristo faria por uma única pessoa, né? E aí a gente pode até ser tido como loucos, né? Como é que você está acreditando em algo que você não vê, Charlene, que você, né? Então, mas isso nos fortalece, isso nos sustenta, isso nos ajuda a prosseguir. E aí que eu entro nessa questão. Mas você não vê, mas você vê na natureza, por mais que nós tenhamos destruído a natureza, nós temos ali a mão de Deus, nós temos os pássaros, as aves. Se até das aves Deus cuida, Imagine da gente. né? imagine da gente. Então, eu entro nesse aspecto. Como que a gente não vê, mas a gente não vê Jesus plenamente ainda, né? Ainda. Esperamos que veja, espero que eu esteja lá. Mas ele cuida. Se ele cuida dos pássaros, alimenta os pássaros, como? Como você vai explicar? Não tem como. É Jesus cuidando, Deus cuidando. E claro, para a gente enfatizar a nossa rede semântica, eu acho que isso aqui dava para falar umas Enfim, 200 né? palavras. A gente deveria fazer uma lição Enfatizava. só de quarta-feira. A Porque, lição nós podíamos olha, fechar só na quarta-feira aqui. Nós A íamos- rede semântica, eu acho que ninguém vai ter dificuldade Eu para acho, falar. né? Eu Porque, acho. olha, a palavra é Deus. O que nós pensamos quando ouvimos Deus? Quero ouvir dos nossos convidados. Quem quiser falar primeiro aí, fica à vontade. Pode falar já. Vou começar com misericórdia. Eu vi assim, muitas coisas, realmente, mas assim, olha, para a minha vida, assim, meu amigo, tipo, entre outras coisas mil. Justo. Eu coloquei vários também, mas eu acredito que o amor, que ele é o amor, e o amor que ele tem por mim, trazendo todas as lições que nós estamos passando aí, é uma coisa incrível. Um amor que ele tem por mim, pelas outras pessoas também, mas eu falo por mim mesmo, mas um amor que ele tem por mim, todos os dias. Todos os dias. Bom, se você tá gostando da nossa lição até aqui, aproveite para curtir e também para compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, que ajuda bastante o nosso canal.
dando sequência, vamos aqui para os finalmente, quase. Vamos para a quinta aqui com os nossos convidados. Eles decidem quem começa. Nós já decidimos aqui, não foi, Jean? Beleza. Eu, você, Jean. Oi? Eu, você. Não, você. Ah, beleza. Então. Isso, É quinta, né? isso. É quinta. Então, beleza. Quinta-feira vem falar sobre as duas provações que Satanás pediu para Deus para passar para Jó, né? A primeira a gente vê que foi a tirada de tudo que Jó tinha, foi como bens, como família, e aí simplesmente a frase de Jó o Senhor, o Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Gente, o que é isso? Eu olho para isso e falo assim, como assim? O cara... Exatamente. Gente, O cara sofrendo e dando glória a Pera Deus aí, ainda. O que é isso? Tipo, é igual que você é falou, isso? né? A gente quer receber o O que bem, é mas a gente não quer isso? receber E é um o detalhe mal de aqui, Deus, né? O detalhe que Jó falou isso aqui, ó, a gente percebe que foi largado, porque a gente sabe que Deus não quer o mal do seu servo. E olha o que o Jó fala, mas a gente sabe que isso aqui não tem nada a ver com Deus. A visão humana de Jó ali. O bem queremos receber, o mal não recebemos. Tipo assim, tá tudo bem para mim, tá? O que Deus fizer para mim, tá tudo beleza. Não, eu fico pensando que às vezes acontece alguma coisa com a gente, sei lá, a gente bate o dedo, bate o pé, eu falei, meu Deus do céu, por que o Senhor permite trem desse? Aí Jó perde família, perde tudo, depois tem a dor no corpo, é cheio de úlceras, e aí Jó simplesmente fala assim, que Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, tipo assim, a fé de Jó é difícil de descrever, porque... apesar de ele ter a parte humana, a parte espiritual dele estava muito bem fundamentada. Exato. E, o Alitinho trouxe aqui a questão de Jó ser humano, né? E ter indagações, ter interrogações, mas a gente não consegue ver Jó humano. É incrível. A gente fala, que cara de fé é esse? Né? Como é que funciona isso? Um cara de fé que não blasfemou e não pecou em nenhum momento na né? sua fala. E aí nem nos pensamentos, né? Exato. Então a gente fala, que confiança é essa? Que cara é esse? Como era a relação desse rapaz com o Senhor, com Deus, né? E a gente fala, meu Deus, a gente precisa, assim, olhando para a nossa realidade, a gente precisa ficar muito atento. E aí tem aquele verso, também fala assim, ó, não é uma atividade fácil, mas tem aquele verso que fala assim, ó, em tudo dai graça. E quando fala tudo, é tudo. É tudo, é isso aqui, ó. É fazenda, é sem fazenda, é família, sem família, é casado, sem casado. Imagine você dar graça em tudo, e foi exatamente a vida de Jó. Não sentia dor? Não sentia dúvidas? Talvez sim. Mas em tudo Jó dava graça. Essa confiança, eu fiquei assim, a parte de quinta, realmente. É Falei, porque coisa. diz, né? Não é questão da razão. Ele foi na confiança. Se a gente for na razão, nós vamos errar, nós vamos perdurar e questionar e fazer um monte de coisa. Mas quando nós confiamos, nós não temos a chance de queda. Entendeu? Porque nós estamos confiando em quem criou, né? Todas as coisas. E você vê, igual ele tinha até comentado. Ele questionou, mas ele não deixou de confiar. Não. Ele questionou porque, tipo assim, ele queria saber, nossa, Senhor, mas eu estou passando. Aí depois Deus dá a resposta para ele e falou, não, Senhor. Desculpa aí, pai. Você desculpa eu que estava errado. as coisas estão além do meu compreendimento. Você desculpa. Mas você vê que é extraordinário. Exatamente. E ainda ele fala aqui, ó, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Você olha para ele e fala assim, caramba, Deus podia matar ele, mesmo assim a confiança dele estava segura. Deus estava segura. Estava segura. A morte dele não abalaria nenhuma parte da fé dele. Da fé dele. Eu costumo dizer, assim, desde que eu conheci o Evangelho, eu costumo falar o seguinte, que naquele grande dia, quando Jesus voltar, se ele falar assim, ó, Charlene, apartai-vos de mim, se ele falar isso para mim, Charlene, apartai-vos de mim, eu falei, o senhor está certo? O senhor está certo, porque ele é justo, como você disse, Alitinho. E essa decisão dele, eu tenho certeza que vai ser a melhor. Eu quero isso? Não. Mas a gente percebe que na vida de Jó, nisso aqui, era exatamente isso. Olha, pai, se o senhor falar amém, se o senhor falar que eu estou dentro da mansão celestial, é isso mesmo, obrigado. Se o senhor falar também que eu não estou, obrigado também. Veja o que é isso. E aí eu pergunto, a gente está dentro da igreja, uns tantos anos, 30 anos, 40 anos,
outros menos tempos. Eu falo, meu Deus, será que é justo? Humanamente falando, a gente imaginar que essa pessoa não vai para o reino? Deu para entender? Porque a nossa relação com o Senhor é uma vida toda. E para a gente se perder é um piscar de olhos. Olha só. Então, a gente percebe também nisso aqui, ó, aqui diz assim, ó, esse nível tão profundo de confiança reflete a mesma fé que Jesus tinha e desfere um grande golpe contra as reivindicações de Satanás. Então, a fé de Jó era comparada à fé que Jesus tinha com o Pai. E mesmo Jesus, sem ver o Pai, sem sentir o Pai na cruz, ele falou assim, ó, está consumado. Não faça a minha vontade, mas faça a tua. O que é isso? Você vê, Charlene, mesmo no momento, quando você estava falando de Jesus, mesmo no momento de sofrimento, onde os pecados se recaiu sobre Jesus, o afastamento o pecado trouxe o afastamento dele do Pai. Mesmo assim, ele confiou, assim como Jó confiou na palavra de Deus, que ele estava fazendo o melhor, né? A gente precisa. Então, assim, tem um hino do jovem que fala, né? Quer morramos, quer vivamos, seremos teus. Somos teus, a música. A gente precisa, isso precisa ser muito real, porque Deus ele tem algo extraordinário para fazer na vida da gente. E a gente precisa crer que a gente não está aqui só de passagem. Não que a gente está aqui de passagem, mas tem um legado. E o nosso legado é apresentar Jesus para as pessoas, ainda que eu morra nele, confiarei. Isso é forte demais, isso. E aí as pessoas caem em cima da gente porque falar, peraí, você está com dívida, conta atrasada, não tem trabalho por causa do sábado, e você confia nesse Deus aí, mas porque nós acreditamos em um Deus poderoso, em um Deus que tem algo melhor para a gente. E isso era a vida de Jó. Aqui eu só vou, se quiser falar alguma coisa, aqui eu só vou, deixa eu achar aí. Aqui eu só vou falar uma última frase para a gente já ir para sexta-feira. Sim, o Vale da Sombra da Morte pode bloquear temporariamente nossa capacidade de sentir sua presença, mas podemos ter certeza de que Ele sempre estará conosco. Pegou minha fala, viu? Não finaliza mais. Aqui a parte de sexta, como de costume ali, né? Ela sempre vem trazendo algumas citações de livros, principalmente ali o livro da Ellen White. E já para finalizar mesmo, né, um aglomerado ali de coisas que vem trazendo, que a gente estudou aí sobre a lição inteira. Então aqui eu vou falar um pouquinho, cada um que fala o que achou também da lição de forma geral, e depois a gente faz a oração com o Jean. Aqui a parte sexta, ela vem trazendo pontos com o título perto daqueles que sofrem, que é num sentido de muito do que a gente está vivendo hoje, e em relação do que Jó passou, que ele teve as tentações, ele teve as coisas ali ao redor dele, que puderam, em todos os sentidos, fazer, pô, eu te entendo, cara. Você perdeu sua família, você perdeu suas terras. Se você não acreditar mais em Deus, é compreensível. Tá tudo bem. Hoje, para os nossos dias, é algo até tão comum, sendo muito menor. Tipo, é lógico, né? A gente é criado num cenário, num ambiente até muito consumista, né? Que dá muito valor aos bens. Pô, um carro que você bateu o seu carro, putz, eu não podia bater o carro agora. Pô, por que Deus, você permitiu fazer isso? Ou qualquer outra coisa, a gente sempre coloca, pô, Deus, por que você permitiu isso? A gente, em muitos momentos, é tão automático essas falas, por que Deus, e a gente, olhando para Jó, ele não se importava com porquê, ele só queria entender como, né, ali as coisas da forma que estavam acontecendo, mas
Se acontecesse como aconteceu ou não tivesse acontecido, ele continuaria sendo fiel como foi até o fim. E Deus, ele tem uma promessa de, como foi com Jó, que, pô, Satanás tirou tudo, quase até matou Jó, ele foi fiel até o fim com Deus, e no momento que ele, talvez, vamos pensar assim, longe, talvez um momento que talvez ele poderia cair, Deus virou, ó, agora eu te entendo, você vai ter tudo de volta. Então, Deus, ele é Deus porque ele sabe a sua história, ele sabe a sua vida, ele sabe um momento que você pode se afastar dele. Não, pera lá, meu filho, vem cá. Ele não quer que você se afaste dele, mas a gente, por egoísmo, por acariciar ali o pecado, a gente, pô, mas Deus deixou. Por que Deus deixou isso acontecer? Então isso faz com que a gente tenha que moldar a todo momento o nosso caráter. Aqui uma coisa que eu achei interessante, que é a minha fala final: os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem se harmonizar. A vergonha e a humilhação provocadas pela cruz não acabaram. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, meu amigo, irmão, se você acredita que só você indo para a igreja é a solução dos seus problemas, meu querido, leia a Bíblia. Sinto muito falar. Para que você vai realmente... Leia da forma correta. Você vai entender que Satanás não quer que você esteja nesse ambiente, esteja fazendo a missão, seja um voluntariado em algum lugar. Ele não quer que você pregue o amor. Ele não quer que você acredite em Deus. Ele não quer isso. Ele vai fazer de tudo, Jó é a prova, de que você vai ser tentado até o fim. Vai de você, da forma do quão próximo você está de Deus. Se você não está tão próximo de Deus, qualquer tentação, qualquer coisa ali, você vai cair, Qualquer meu querido. coisinha de vento, né? Você vai cair. Essa parte de sexta-feira também me chamou a atenção, porque eu falo, pô, peraí, se quanto mais perto de Jesus eu vou sofrer mais, então eu vou sair fora. Como assim, né? Mas o interessante é que Cristo traz para a gente a ideia de novo céu e nova terra. E aí ele trouxe algo interessante, que é a questão do consumismo. Vivemos em um mundo de pecado consumista, onde as pessoas estão lutando, perseverando, buscando coisas para estar aqui. Curas e mais curas, mas para morar aqui. E nós cremos no que diz o Senhor, o que diz a Bíblia. Né? E a gente vê na vida de Jó que era a mesma coisa. Então, a gente precisa realmente... Nós ainda vivemos no tempo da graça. Nós ainda temos graça. Ainda não somos perseguidos aí com tochas, com cordas, né, com essas coisas que tantos nossos irmãos no passado passaram por isso. Hoje, atualmente, alguns ainda passam, né, por pequenas coisas. Nossa maior luta é o sábado aqui. Né, é você se manter fiel, é a sua relação com Deus, com tanta coisa para fazer durante o dia. Então, tudo isso a gente tem que ficar realmente apercebido, porque, como a gente trouxe durante a lição, o que vai ficar nessa trajetória toda é o nosso caráter. E ainda que Deus saiba que eu amo, ainda que Ele saiba disso, eu tenho que revelar para as pessoas isso. Não dá para ficar escondida. Então, Ele sabe que eu amo, sim, mas eu vou conseguir provar que eu amo cada dia mais, tendo uma vida próxima dEle, tendo uma vida de recusa, tendo uma vida de submissão. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa é a realidade da vida de Jó e tem que ser a nossa, a cada dia também. Eu também, da parte de sexta, achei interessante, a parte que ele fala assim, ó, qualquer pessoa que perceba o caráter abominável do pecado e com a força que vem do alto resiste à tentação, certamente despertará a ira de Satanás e seus súditos. Eu creio que Satanás já estava de olho em Jó, já estava vendo, nossa, aquilo lá tá sendo difícil. Eu falo assim, quando a gente se coloca ao propósito de seguir
os mandamentos de Deus e seguir a Bíblia, Satanás estará de prontidão para em qualquer ponto da nossa vida nos tentar. E assim como a lição ela vem mostrar, devemos confiar em Deus e procurar o refúgio nele, nos momentos bons, nos momentos de dificuldade, procurar que Deus estará agindo através de nós e nos dará força. Então, enquanto a gente tiver um propósito, como Jó teve, de continuar fiel a Deus, Satanás estará nos batendo igual feito doido, mas o importante é sempre confiar e continuar estar com ele, né? Muito interessante, né, a questão de sexta e a questão de toda a lição, né? O que Jó ali aconteceu com ele, até dos seus entes queridos tentarem fazer com que ele blasfemasse contra Deus, né, por conta de tudo que estava acontecendo com ele, ele continuou firme. Então a gente tem que pensar o seguinte, né? Nós estamos seguindo a Deus, estamos no caminho dele. E às vezes os nossos entes queridos vão querer que a gente caia, que a gente blasfeme contra Deus, questione cada vez mais a Deus. Só que a partir do momento que a gente tem a comunhão que Jó teve, que eu acredito que deve ser uma comunhão extraordinária, isso não vai abalar. Você vai continuar porque você sabe quem é o caminho. Igual você falou, né? Igual a gente tem esse texto bíblico também, que Deus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, vem ao Pai, senão por mim. Então esse é o contexto, né? Jó sofreu tanto, mas ao mesmo tempo ele estava firme e feliz porque ele estava nas mãos certas. E eu acho que cada sofrimento que a gente passar, a gente estiver na mão certa, tá ok, a gente vai sofrer? Vai, a gente vai, às vezes, entristecer muito, mas pode estar bloqueado ali no Vale da Sombra, diz até na lição, no Vale da Sombra, você está bloqueado, mas não desista, porque Deus está com você, mesmo nesse problema. E só para enfatizar o último trechinho que eu achei interessante aqui foi, entre todos os dons que o céu pode conceder aos seres humanos, a comunhão com Cristo em seus sofrimentos é o que traz maior peso de esperança e mais elevada honra. Então, acredito que seja essa a mensagem final aí de sexta. Aqui, antes da oração, só queria fazer uma citação. Aqui em Barretos, essa semana a gente teve uma tragédia que, lendo a lição, acho que, cara, é isso. É isso. A gente, lógico, a gente não sabe as coisas de Deus, a gente não entende mesmo nem meia hora do que vai acontecer do nosso dia. Para quem não conhece, não sabe o que está acontecendo, a gente teve um irmão nosso daqui de Barretos, marido da Adriana, o Silvinho. Ele sofreu um acidente e ele não sobreviveu, ele veio a falecer. Mas o que, para mim, eu acho, o que me chama mais atenção, um ponto, é que ele estava com a esposa, eles tinham acabado de fazer o culto familiar, ele estava indo trabalhar, ali no momento ainda de comunhão com Deus, não sei, né, o que ele estava fazendo no carro, se estava cantando alguma música, se estava ainda conversando com Deus. Ele veio sofrer um acidente e falecer. Mas o que o Silvinho deixou aqui na terra? É muito também do que o Jó fez. Ele botou a cara. Ele falou, mesmo que o Senhor me mate, eu vou confiar em você. Então, aqui do podcast, a gente deixa nossos sentimentos a Adriano e os familiares, mas pegando ali a vida do Silvinho até hoje, a gente pode também relacionar a lição, porque veio igual você não sabe o que vai acontecer com você.
daqui 1 hora, daqui 10 minutos. Você literalmente não sabe. Silvio não sabia. Quem vai imaginar você indo para o seu trabalho, numa via normal, tudo certo, você certo, que isso poderia acontecer com você? Então, é real se apegar a Deus. É a comunhão. A gente fala, né? A gente falou aqui que Jó talvez possa ser até um super-humano, pela fé inabalável que ele teve. Mas talvez a gente tem que ser... É lógico, a gente tem que se assemelhar a Cristo, querer sempre ali, mas Deus é Deus, é uma régua muito alta. Mas Jó também mas é um ser humano. Cristo, quando veio, ele era 100% Deus, 100% ser humano. Mas a régua é de Deus, não tem como. Mas a história, a vivência, a vida ali de Jó é uma coisa surpreendente para os nossos dias, para mim. Sou pecador, tenho um monte de falha, um monte de coisa que eu preciso melhorar. Então, aqui eu queria só deixar de última coisa, só a nossa citação aqui, a Adriana e os filhos, nossos sentimentos, mas não consegui deixar de fazer essa semelhança entre a vida de Jó, de que ele falou exatamente isso: mesmo que você me mate, eu ainda confiarei em Deus. Com a vida do Silvinho, que infelizmente morreu, mas eu tenho plena certeza de que ele confiava em Deus. Então, eu queria que o Jean aqui fizesse a nossa oração final, para a gente encerrar o nosso pod. Beleza, oremos então. Grandioso Deus, amoroso Pai, muito obrigado por mais um dia, Pai. Não pode até não ser dos melhores, mas sabemos que a confiança no Senhor é o que nos cede e que nos guiará na nossa vida. Pai, nos ensina a confiar em Ti. Muitas das vezes somos falhos, caímos no erro de achar que o Senhor não está olhando para nós ou que o Senhor não está nos escutando. A gente sabe que isso não é verdade, Pai. Então nos ensina, nos dê um pouco da fé que Jó teve, Senhor, e nos ajude, Pai. Abençoe também a família da Adriana, que os teus santos anjos possam continuar confortando o teu espírito e que o Senhor possa estar continuando a nos ajudar a confiar no Senhor a cada dia, Pai. Entregamos tudo em tuas mãos, nos guie por mais esses dias, em nome de seu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou do programa de hoje, da lição de hoje, aproveite para curtir e compartilhar. Qual que é a nossa média de compartilhamento de pessoas? Como que é? Oi? Quantas pessoas que pode compartilhar? Quantas pessoas? Um bocado. Um bocado é quanto? Um bocado. Várias pessoas. Várias pessoas. Isso. Então, a sua meta aí de casa é compartilhar para um bocado de gente. Para várias pessoas. Então, essa é a sua meta de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Quero te convidar para a lição 8, com o título Batalha Espiritual 1. Se você quer entender o que a lição 8 vai falar, te convido aqui para a próxima semana para você estar conosco aqui. Até mais. Tchau.